Em Apocalipse capítulo 14, como ele tem os irmãos se lembram, nós estamos fechando o nosso parêntese. Um parêntese comprido. Começou lá no capítulo 10. Nós vamos até lá no 14, 20. E como o capítulo 14 de Apocalipse, por ser um parêntese, ele não está na ordem cronológica, ele tem inúmeros recados. Então eu gostaria de ler com os irmãos apenas o primeiro trecho de Apocalipse 14, que vai do verso 1 a 5. Nós vamos ver que o capítulo 14, ele faz algumas inserções, ele responde algumas perguntas que vêm sendo geradas até aqui no capítulo 13. E Apocalipse 14, de 1 em diante, diz o seguinte: Olhei, o João fala muito isso, né? E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas que tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que a gente está desanimado. Tem momentos na nossa vida que a gente fica contemplando o que está acontecendo ao redor e a gente pensa assim: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não sabe o que está me acontecendo? Será que Deus está dormindo? Porque quando a gente é novo na fé, a gente faz a oração, no instante a gente é respondido. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que Deus não está prestando muita atenção na oração da gente não. E as coisas vão acontecendo, o bicho está pegando, e cadê Deus? O capítulo 14 ele vem para responder esse tipo de questionamento. Porque quem nós estamos vendo aqui junto com o Cordeiro no Monte Sião? Os 144.000. E o capítulo 14, tem alguns esportes nos Estados Unidos, que eles têm uma coisa chamada time out. Né? Tempo. Dono da partida aí, para a partida aí. Preciso conversar com o meu time. Né? Nós estamos vendo que o capítulo 14 está mostrando as horas mais escuras da humanidade. O capítulo 13, quer dizer. Capítulo 13, o 12 e o 13, desde que Satanás foi jogado lá do céu, desde que ele tomou um chocolate do Miguel, desde que ele foi banido do Epiurano, que ele foi jogado aqui na terra, e que ele caiu cheio de ira, cheio de ódio, cheio de cólera, e foi perseguir a mulher, e foi para perseguir o remanescente fiel, o restante da sua descendência, a coisa ficou escura. O capítulo 13 está mostrando as horas mais escuras, mais grotescas, mais tenebrosas da história humana. Um período de 3 anos e meio em que aparentemente Satanás vai estar no controle das coisas. No capítulo 13 nós vimos, lembra? A besta que emerge da terra e do mar, fazendo e acontecendo.
falando blasfêmia, blasfemando o nome de Deus, blasfemando o tabernáculo, aqueles que habitam no céu, blasfemando tudo que é santo, perseguindo, nas mãos deles sendo entregues os santos, eles têm domínio sobre todo o povo, tribo, língua e nação. Então Satanás, no capítulo 13, ele e os seus porta-vozes, né, a trindade satânica, aparentemente está no controle das coisas. Aparentemente. Porque o capítulo 13, nós vimos na semana passada, 13 e 18, ele fecha dizendo que a besta, o anticristo, tem um número. E esse número é um número de homem. É um número de homem. E se é um número de homem, ele fica aquém da inteireza e da perfeição, que é o número de Deus. E se ele é limitado, se ele é humano, por mais que ele multiplique os seus 6, que ele chegue a 666, ainda assim, por mais que esse 6 se multiplique, isso sempre vai ser uma declaração de fracasso. É uma declaração de que o homem, por mais que ele se esforce, por mais que ele tenha a ajuda de Satanás, por mais que Satanás organize e aparentemente esteja no controle, ele vai fracassar. E quem vai prevalecer é Deus. Então o capítulo 14, ele é um time out, ele é um break, ele é um tempo. Ele para a situação, ele para o ritmo que as coisas estão acontecendo, para mostrar que Deus está no controle das coisas. Aparentemente, Deus não está sabendo o que está acontecendo. Satanás está prevalecendo. Satanás está perseguindo os santos com todo ódio. Os 144 mil vão atravessar a tribulação inteirinha, incólumes, né? Inteiros, sem ser tocados. Esses 144 mil que nós estamos vendo triunfantes aqui com Jesus Cristo, e isso aqui é uma visão profética dentro da visão profética. Esse é um parêntese, o capítulo 14, de 1 a 8, de 1 a 5, está mostrando algo que vai acontecer lá no finalzinho da tribulação. Quando a tribulação terminar, observe que os 144 mil são citados nos extremos, né? Lá no capítulo 7, no nosso primeiro parêntese, eu lembro, o Isaac estava sentado do meu lado aqui, toda hora eu cutucava o ombro dele, no dia que eu falei sobre esse assunto. Os 144 mil do capítulo 7, de 1 a 8, 12 mil de cada tribo de Israel, eles são separados antes mesmo que a tribulação comece. A Bíblia não dá detalhes, mas algo tipo o encontro de Jesus Cristo com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco vai acontecer. Ele vai se revelar sobrenaturalmente para 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e ele vai pôr um selo. Lá no capítulo 7, 3, fala que, ó, os ventos, segura o juízo aí. Não deixa o juízo cair ainda não. Está lá no capítulo 7, nós estudamos isso. Segurou o vento, segurou o juízo nas 4 extremidades da terra. Falou, ó, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Capítulo 7, 3. Aqui no capítulo 14, a gente já sabe o que foi selado na testa deles. Porque no 14:1 fala que eles têm na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai. O que é um contraste com o selo que a besta vai colocar na testa dos seus escravos. Que é 666, que é o número do seu nome ou o seu número. Lembra? Satanás sempre contrafazendo, sempre imitando. Então, os 144 mil, antes mesmo que o primeiro selo seja aberto, inclusive os selos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já tinham sido abertos, e o capítulo 7 aponta para algo que acontece antes do capítulo 6, capítulo 7. E aqui o capítulo 14
de 1 a 5, aponta para o que vai acontecer depois de Apocalipse 19. Ou seja, o capítulo 7, de 1 a 8, mostra de um fato que acontece antes da tribulação, o chamado, a separação e a selagem, vamos dizer assim, dos 144 mil. E o capítulo 14 mostra algo que vai acontecer quando a tribulação terminar. Quando Jesus Cristo já tiver colocado os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele está mostrando, por isso que eles são primícias, porque Deus tem o plano de redimir Israel. Esse aqui é tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela. Deus, quando nós estivermos estudando Daniel, capítulo 9, nós vamos ver que Deus tem um plano para Israel. Romanos 9, 10 e 11 também fala isso. Lá em Daniel 9, quando a gente estiver estudando Daniel, nós vamos ver que Deus tem um plano um plano sextuplo, né? Um plano sextuplo. Ele tem o plano de Daniel 9, 25. 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão à profecia e ungir os santos dos santos. Resumindo, salvar Israel. Deus tem um plano de salvação para Israel. Deus, quer queira, quer não, custe o que custar, igual eu li ali nos escritinhos da Lulu, enquanto a gente estava louvando, o que conta é o que Deus quer. É algo mais ou menos assim que está escrito aí, né? O que conta é o que Deus quer. Ela ouviu alguém falando isso aí algum dia. Ela fica anotando ali, né? Então. E o que Deus quer é salvar Israel. Então, os 144 mil, aqui no capítulo 14, eles no versículo 4 diz que são primícias. Primícia vem de primo, primeiro, né? É o primeiro fruto de um balaio que vai encher. É um balaio, né? É uma amostra. Os primeiros, quem tem um pé de alguma fruta em casa, quando aparecem as primeiras frutas, ainda nem madurou, já está comendo, não é? Nem espera a manga ficar amarela. Deve ter acontecido isso muito em Montes Claros. A manga verde mesmo, as primeiras mangas já cata ela verde como com sal. Não precisa nem madurar, não. Então, os 144 mil são as primícias. São os primeiros judeus de um balaio cheio. Uma obra que Deus vai executar através da tribulação. Então, o capítulo 14, ele vem responder duas perguntas. Satanás está fazendo e está acontecendo. Satanás, aparentemente, ele predomina. Satanás, ele está perseguindo cruelmente cada crente. E, por permissão divina, eles estão sendo mortos. E aí? Tem Deus, não? Deus não está sabendo o que está acontecendo, não? Vai ficar por isso mesmo? A besta vai pelejar contra os santos e os vencer? Apocalipse 13, 7. E os 144 mil, eles atravessam a tribulação inteirinha, protegidos por Deus. Ao longo da tribulação, desses 7 anos breves, mais intensos, vão haver dois grupos de salvos. Aqueles que vão ser martirizados e aqueles que vão conseguir escapar ilesos, que vão conseguir atravessar essa tormenta, esse período escuríssimo, esse período em que Satanás vai ter permissão para fazer o que quiser com todo o poder que ele tem. Não é o que o nosso texto temoso, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, diz? Tanto é que no nosso parênteses, no capítulo 7, nós vimos esses dois grupos de salvos. Os 144 mil que atravessam ilesos inteiros, sem morrer, do 1 ao 8, e do 9 ao 17, aquela multidão que vai morrer, que vai ser degolada pelo anticristo, porque ele vai, de acordo com 13, 7, pelejar, polemizar contra os santos e os vencer.
Porque Deus permite, Deus está dando essa permissão para Satanás. Então, quando a gente chega aqui no final do capítulo 13, tem duas perguntas. Tá. O que vai acontecer? As duas perguntas. Então, o que vai acontecer com aqueles que se recusam a receber a marca da besta? Qual que é o fim deles? O capítulo 14 vai responder. Nós vamos começar a estudar hoje. E a outra pergunta, e com a besta? E aí? E essa humanidade incrédula, tatuada pela besta, seguindo a Satanás, participando com Satanás desse plano de perseguição e de ódio aos santos? Vai ficar por isso mesmo? Vai passar batido? Não vai acontecer nada com eles não? O capítulo 14, antes que se retome a sequência cronológica, lá no capítulo 15, ele é um break, ele é um time out, ele é um stop, que vem aqui para trazer alívio. Olha, a coisa está bagunçada. Aparentemente Deus não está ouvindo as orações. Aparentemente tudo está fora de controle. Mas é o contrário. Deus está no controle. Então o capítulo 14 mostra algo que vai acontecer quando Cristo já tiver vindo, já tiver vencido a besta, já tiver colocado seus pés em Israel, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai falar: cadê a minha turma? Cadê aqueles que estão com o meu nome tatuado na testa? Cadê a minha galera? É os 144 mil. As primícias, os primeiros de um balaio cheio de salvos. Não somente israelitas, mas do planeta inteiro. Porque uma das funções dos 144 mil é sair pelo mundo inteiro evangelizando. Pregando o evangelho do reino. Falando, ó, a besta reina, aparentemente ele é Deus, mas o rei verdadeiro está chegando aí. Em breve. Vigia, ora, persevera. Enche a cadeia, a candeia de azeite. Vigia e ora. Porque está chegando aí. Vai ser de repente. Eu não sabe a hora não, mas está para chegar. Eles vão ter essa convicção. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Um batalhão de evangelistas. Então, o capítulo 14, de 1 a 5, mostra algo que vai acontecer no final da tribulação. A tribulação vai ter acabado, o milênio está prestes a ser inaugurado, e os 144 mil é a galera de Jesus. Aqueles que mesmo em meio a tanta perseguição, se mantiveram fiéis. Aqueles que conseguiram ter fé, perseverar, nós vimos aqui, manter a pureza, não ter mácula, mesmo quando a pressão era totalmente ao contrário. A pressão era para participar da mentira, a pressão é vão entrar no bonde da galera porque está todo mundo nessa. Mas eles se mantiveram fiéis. Então Cristo honra esse grupo. Esse grupo que se mantém fiel. Mesmo quando todo mundo estava indo numa direção, os 144 mil na contramão. Insistindo em acreditar em Jesus Cristo quando o planeta inteiro adorava a besta. Amém? O irmão vai fazer uma pergunta ou um comentário. Não, uma pergunta. Essa mentira aí, não se macularam com a mentira, em relação ao Cordeiro, né? Em relação ao que é a salvação pela graça, através da fé, está relacionada, essa mentira se refere a isso, né? Ou é aquela mentira, por exemplo, ou aquela mentira humana também? Não. Essa mentira é pecado original. Não, é a grande mentira que está sendo propagandeada sobre Deus, né? Sobre Jesus, contra Deus. Jesus, que a besta está pregando em todas as mídias. Eles não participam, porque é um grupo de crentes que quando tem essas palavras aí, eles relacionam mentira, essa mentira humana. Tipo assim, o casamento está aí. Não está, mas está em casa. Tipo assim, entendeu? Entendeu? Aí, por isso que eu estou perguntando só para... Você tem um trocado, o trocador pergunta se tem, mas você quer trocar sua nota ou não tem não? Muitos grupos de evangélicos, né, atribuem, né, tipo não mancharam-se com a mácula, né, da mentira aí, no caso,
com essas mentiras, tipo esses que você citou aí, entendeu? Mas, obviamente, aí tá falando a relação ao que concerne a salvação, né? Sim, que é Jesus Cristo, né? Sim, nós vamos ver pelo nosso contexto aqui, que tem uns 3 ou 4 pontos aqui, dentro desse texto que nós vamos começar a estudar agora, que fala da santificação desse grupo, do quanto que eles são santos, que eles são totalmente separados, que eles estão totalmente na contramão da moda tribulacional. A moda tribulacional é prostituição total, em todos os sentidos, espiritual e física. Eles são castos, nos 2 sentidos. A moda na tribulação é a mentira e o engano. Eles estão na contramão total. Na boca deles não tem mentira e neles não tem mácula. Então, são inúmeros. Nós vamos ver aqui uns 3 ou 4 aspectos que mostram o quão crentes que eles foram, o quão santos, o quanto que eles se mantiveram separados quando a moda na tribulação era totalmente o contrário. Eles eram totalmente distintos da sua geração. Uma geração caracterizada por tudo que eles não são. E eles são tudo que essa geração não será. Eu estou no passado, mas ainda está no futuro. Eles realmente vão ser, como se diz, super crentes. Super crentes. E isso vai ser very shining aos olhos tribulacionais, porque, puxa, mais alguém quer essa qualidade de vida espiritual numa época dessa? Não, claro. Eles são humanos. Eles pecam também, é lógico. Por isso, nós vamos ver aqui no nosso texto que eles foram comprados. Lembra? Que não foi com ouro nem... Pedro fala isso. Que não foi com ouro nem prata. Que nós somos comprados. É uma palavra até que nós estudamos no IBPG. Nós vamos ver ela. Que nós somos comprados com o precioso sangue de um cordeiro. E eles também, é lógico, eles têm natureza pecaminosa, eles pecam normalmente, mas a forma deles viverem no meio dessa geração é totalmente contrário à maioria. Entendeu? A salvação sempre é pela graça, mediante a fé. Mas eles vivem de acordo com essa salvação, numa época muito difícil, que é a época da tribulação. Então o nosso texto, em 14:1, feito esse preâmbulo, né? O nosso texto no capítulo 14:1 diz o seguinte: e eis o cordeiro em pé. O cordeiro em pé, lembra? Até o capítulo 13, muito dragão, muita besta, muita perseguição, muita morte, muitas trevas, muito Satanás, Deus sem responder oração, Deus esquecido, Deus não salvando seu povo que está sendo morto. Mas o capítulo 14, que é o parênteses dentro do parênteses, dentro do parênteses, que é o parênteses profético dentro da profecia, que já mostra o final antes de se chegar lá, mostra o cordeiro numa posição de vitória. Ó, aparentemente, está tudo uma bagunça. Mas Deus, Ele completa aquilo que Ele começa. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E no final de tudo, porque essa visão é do cordeiro, já depois da tribulação, prestes a inaugurar o milênio, ele está em pé, numa posição de vitória, numa atitude de vitória. E ele vence, porque nós já vimos Jesus Cristo em pé, numa outra circunstância. Lá no 5:6 diz o seguinte, ó. João chorando, quem vai abrir o rolo? Septuplamente selado. Então vi, 5:6. No meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele também, no versículo 5, ele já apareceu como o leão da tribo de Judá. Mas a vitória dele, ele conquista na humilde obediência. É sendo levado como ovelha muda para o matadouro. Não revidando,
fazendo a boa confissão, obedecendo o Pai até a morte e morte de cruz. É como o cordeiro que ele vence. É pelo sangue que ele derrama e tetelesta uma obra completa que ele vence. Por isso que ele pode estar em pé lá no final da tribulação e estender essa vitória aos seus. E os seus estão aqui representados pelos 144 mil, porque eles são a primícia de todo um balaio cheio, né? Então os seus estão aqui representados pelos 144 mil. Então, o crente, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não falei isso em 1 João? É pela fé que hoje nós vencemos, quando aparentemente está tudo dando errado. É pela fé que vai se vencer na tribulação. É pela perseverança na fé que se chega ao final da tribulação e se fica em pé sobre o monte Sião, juntamente com o Cordeiro. E o Cordeiro vence pela obediência. O Cordeiro vence pela submissão. O Cordeiro vence indo até o fim da vontade de Deus, mesmo não entendendo, mesmo não gostando, mesmo não se sentindo bem, mesmo aparentemente abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? Mas a fé persevera. Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio que Deus não é homem para que minta, se Ele fez promessas, não interessa o que está acontecendo. Se Satanás está no trono e o mundo está nas trevas, eu vou até o fim. Eu insisto em acreditar no que Deus me falou, me prometeu. E eles atravessam a tribulação inteirinha, incólumes e ilesos, e chegam ao final dela em pé, juntamente com o Cordeiro. Aonde? Aonde? Aonde que eles estão em pé, Lulu? Na Serra do Curral? Na Serra do Cipó, o outro falou ali. Pegou fogo? Então é na Serra da Mantiqueira. No Pico Roraima. É no Monte Sião. No Monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande. Se nós falamos na semana passada, ou em 2 semanas atrás, e nós vamos repetir quando estivermos falamos tanto nesse estudo como no estudo de Daniel, e nós vamos repetir quando estivermos em Apocalipse 17, se por um lado Babilônia é um ícone, é um símbolo do mal, da mentira, da prostituição, da impureza, de tudo que está longe de Deus, é a universidade de Satanás, é um símbolo extremamente negativo, Babilônia. Sião é completamente o contrário. Sião é símbolo da cabecinha no colo, é símbolo do cafuné divino, é símbolo do gostoso, é símbolo da intimidade, é símbolo do conforto, é símbolo do bem-querer, é símbolo da amizade, é símbolo da comunhão, é símbolo do lugar onde Deus se encontra com o homem, é símbolo do lugar de triunfo, é símbolo, sempre, observa, pega uma concordância e varre a Bíblia, sempre que aparece a palavra Sião, é júbilo, é alegria, é festa, é comunhão, é churrasco. Igual nós vamos, que é churrasco regado a vinho, no Monte Sião, nós estamos dentro lá, nós somos a noiva, onde o noivo vai, a noiva vai estar, se ele vai estar nesse churrasco, eu vou estar também. E eu sou chegado num pernil de cordeiro assado, é bom demais. Já comeu carne de cordeiro? É a melhor carne que existe. Deus é inteligente. Ele sabe, o meu povo vive no deserto. Eu vou mandar eles comer bacon. Eu vou mandar eles comer tocinho. Entupir as veias de gordura. Não. É a carne que menos tem colesterol. É a carne de cordeiro. É uma das mais saudáveis que existe. É a dieta de Deus para o seu povo. É comer carne de cordeiro. Caprinos. A carne caprina é ótima. Eu amo. Lá no Nordeste era uma maravilha. Lá você não acha carne de porco. Mas qualquer restaurante que você vai, lá no cardápio tem lá, cordeiro. Tem a tal de buchada de bode, essa eu não comia não. Que é miúda e embrulhada como é que chama que tem? No papo do boi, como é que chama que tem? É o
A dobradinha lá, tem um nome. O bucho lá. Não é bem minha praia não, mas come-se também, né? Então, o cordeiro está em pé, vitorioso com os seus vitoriosos, né? E com ele 144 mil, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu pai, aonde? No Monte Sião. Sião, conforme eu venho falando aqui, é um lugar de liberdade, é um lugar de alegria, é um lugar de festa, é um lugar de regozijo, é um lugar de comunhão. Vamos dar uma olhada em alguns lugares. É um lugar de carinho. Abba Pai, papaizinho e o seu povo. Salmo 48:1, por exemplo. No Salmo 48:1, nós lemos o seguinte: grande é o Senhor, que até acabei de cantar, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobrancelho. É a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. É só ler o salmo inteirinho. Só fala de alegria, de comunhão, de coisa boa. Sião é símbolo disso. É uma vitória, e uma vitória bacana. Uma vitória bem vencida. Isaías 24:23. O que o capítulo 14, resumindo, está querendo dizer? Deus é que vai ganhar essa história. Não importa o quanto pareça que Satanás está no controle. A alegria final é do time dos santos. Isaías 24:23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Esse versículo de Isaías 24:23 é uma profecia que foi dada há 2.765 anos atrás. Ela foi dada no ano 753 a.C. E falta aí mais XYZ anos, né? X décadas, ou seja, uma profecia de quase 2.800 anos. Isaías, para você ver que Deus, aquilo que ele começa, ele termina, se ele prometeu, ele faz. Ele falou pela boca do profeta Isaías em Isaías 24:23. A lua se envergonha e o sol se confunde quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. É exatamente o que está falando em Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1 é o cumprimento de Isaías 24:23. É exatamente 2.800 anos antes de acontecer. 2.800 anos antes de acontecer. Inclusive tem um outro versículo, eu gosto muito desse versículo aqui de Zacarias. Vê se eu acho ele aqui, que fala que naquele dia, quando Jesus colocar os seus pés no monte de Sião, vai ser um dia singular. Lembra desse versículo? Ele me piscou aqui agora. Vai ser um dia singular. Não vai ser de dia, não vai ser de noite, porque, de acordo com a profecia de Isaías 24:23, que se cumpre em Apocalipse 14:1, tem-se as características que também estão profetizadas por Zacarias. Isaías fala que o sol e a lua vão se nublar, vão se esconder. E em função do sol e da lua se esconderem, vai acontecer isso que está aqui em Isaías, que me piscou agora, eu não tinha separado o versículo, eu gosto muito desse versículo. Eu até tento estudar cientificamente, eu tenho buscado entender esse versículo do ponto de vista da ciência, para saber de como é que isso é possível. O que é que tem que acontecer para acontecer do jeito que fala aqui. Aberta, eliminarei, profetizar. Está aqui nos últimos capítulos de Zacarias. Eu vou achar esse versículo depois, eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, Zacarias 14:7. Aqui, ó, 14:6.
Aliás, é tanto detalhe que é bom nem entrar. Mas do 14:6 diz o seguinte, ele está falando do dia que nós estamos estudando aqui, Apocalipse 14:1, que foi profetizado por Isaías 24:23. Está falando do dia que Jesus está com o pé lá em cima, em pé, no monte de Sião, com os seus, representados pelos 144 mil. Ele reúne os salvos. Isso nós vamos ver também, quando nós estivermos em Apocalipse 19, que é conjugado com Mateus 25, que quando ele vier no final da tribulação, com grande clangor de trombeta, ele vai reunir os seus. Não sabe? Pois é, eu gosto muito de estudar essas coisas. Olha vocês o que fala, de Zacarias 14. Isaías 24:23, Isaías 14, de 6 em diante, e Apocalipse 14:1, fala do mesmo dia. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular. É um dia como nunca foi, nem vai acontecer. É um dia singular, único, conhecido do Senhor. Não será nem de dia, nem de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade para o ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Aí já começa a entrar em Ezequiel 40, outras histórias. É bom demais estudar essas coisas. A gente depois, a posteriori, podemos estudar o milênio. Inclusive eu tenho muito material já preparado. O estudo do... que nós estamos estudando, se bem que dá para inserir aqui quando a gente vem em Apocalipse 20. Oi? Sim, está na transição. Está acabando a tribulação, querendo inaugurar milênio. 37, 38, 39, 40 e vai para aí afora. Podemos estudar milênio. Sim, para expandir Apocalipse 20, que já está lá no finalzinho do estudo, né? O milênio é citado 4, 5 vezes em Apocalipse 20, mas porque ele já é um fechamento e um resumo de uma doutrina gigantesca que vem atravessando toda a Escritura. Muitos profetas. Sim, claro. Aliás, muitos dos salmos messiânicos, se não quase todos, apontam... Lógico, tem salmos que apontam para o sofrimento de Cristo, mas a grande maioria aponta para a glória dele. Então, Sião é o símbolo do lugar aonde Jesus, o Messias, vai se encontrar com Israel para reunir o seu povo. Né? Outros versículos, Joel 2,32. Entendeu? Sião Ô Lulu, vamos no estudo, porque eu vim do serviço, ela larga 3h30, aí ela vai para casa, depois ela vai para o centro. Eu ligo para ela e falo, Lulu, tá animado? Nós vamos lá no estudo hoje? Ah, eu vou. Amanhã é minha folga, tô animadinha. Então tá, então nós vamos encontrar ali na porta da Pastelândia. É o ponto de encontro. Jesus, o Messias, falando, e aí Israel, meu povo, beleza? Vão reinar no milênio? Vamos, hoje eu estou animadinho, para ver se é uma tribulação. Então é o seguinte, ó, me encontra ali no Monte Sião, nem de dia nem de noite, mais ou menos de tarde. É assim, é um ponto de encontro. O Monte de Sião é o ponto de encontro, é a Praça 7 de Jesus. É o ponto de encontro do Messias com seu povo. Para libertá-lo, para reuni-lo, libertá-lo e introduzi-lo nas bênçãos messiânicas, milenares. Isso é dito em 300 bilhões de lugares nas profecias do Velho Testamento. Algumas nós estamos vendo aqui. Salmo 48, Isaías 24, Zacarias 14, Joel 2,32. Sempre o ponto de encontro. Vamos te perguntar agora, onde é a Praça 7 de Jesus com Israel? Sião.
É lá em Sião. Oséias, Joel, Amós, Oséias, Joel, Amós, Obadias, João e Miqueias. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Oséias, Joel, Amós. Joel 2,32 diz o seguinte: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque na serra da mantiqueira e em Sabará estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Não é isso que fala o versículo, não. Falando a mesmíssima coisa do Salmo 48, de Isaías 24, de Joel, de Zacarias, de Apocalipse 14, 1. Tá vendo aí que coisa linda, pastor Geraldo? Isso é lindo demais. Presta atenção na linguagem. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a gente conjuga com Lucas. Isso nós vamos estudar também nas 70 semanas de Daniel. Porque são 70 semanas de 7 anos. Então 490 anos. Já tinham se passado 480, que são 69 vezes 7 dá 483. Que se somar com 7 anos da tribulação, inteira os 490. Quando Jesus vinha montado na sua mulinha Pocotó, chegando ali na entrada de Jerusalém, dando cumprimento a profecias, também falando: eis aí Jerusalém, teu rei, humilde, montado num jumento, cria de jumenta. Aí ele olhou, Jerusalém já estava, o cronômetro de Deus rolando, já tinham se passado. Isso eu estou antecipando Daniel 9. Esse estudo já foi dado em 1982, lá no Instituto de Educação, está fresquinho aqui, que isso mantém. Falei essas coisas em 1982. Já tinha, aí o cronômetro, Jesus está lá com aquele cronômetro, sabe, aquele relógio de bolsa, assim, falou: 482 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 58 minutos e 33 segundos. Faltava 1 minuto e 27 segundos para a 69ª semana de Daniel chegar ao fim. Mais 1 minuto e meio, a mulinha Pocotó dele acabava de encostar lá em Jerusalém, ele descia. Na hora que ele pusesse o pé no chão, acabavam-se as 69 semanas. Agora vocês vão ter que esperar mais de 2000 anos. Só lá no final da tribulação, agora que eu converso com vocês. O cronômetro de Deus parou. No ano 483 de Daniel. Tem 7 para frente para inteirar 490. Aí ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te foram enviados. Desde agora não me vereis. Está lá em Lucas. Até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso é ele lá chegando na entrada triunfal dele lá em Jerusalém. Está aqui em algum lugar de Lucas. Lucas 20, 21, por aqui. Combina com Joel. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, desde agora não me vereis, até que venhais a dizer: Baruch atah Elohim. Falar em hebraico lá, né? O Fernando Clausen é que gosta. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque Lucas complementa essa profecia de Joel. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos. Aos 144 mil, representando o balaio cheio, a primícia. Como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, por que sobreviventes? Depois de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio intenso, sobreviventes. Aqueles que o Senhor chamar. Você observa como existe uma coerência profética.
quando você começa a pegar textos que normalmente você lê e aquilo, você pode até ter um entendimento, mas o entendimento se aprofunda quando você começa a concatenar os versículos, a articular um versículo com o outro, a deixar um versículo jogar luz sobre o outro versículo. É um quebra-cabeça, um puzzle, um quebra-cabeça. Aqui está um pedacinho, aqui é só a cabeça e o chapéu, mas encaixa aqui com o ombro do rapaz com a capanga, que por sua vez, capanga é a linguagem lá do nosso, do interior, né, pastor? A capanga. Capanga é uma sacola, é uma mochila. É a mochila. Hoje em dia fala mochila. É a mochila. É aquilo ali, mochila. Aí você vai juntando os pedacinhos, ó, uma informação aqui, outra colada, aí vai formando um todo. Vai formando um quadro. E para os irmãos não falar que eu só estou citando o Velho Testamento, a gente pode dar uma chegadinha aqui também em Romanos, que é um trecho maravilhosíssimo, que nós vamos dar uma esbarrada nele domingo, mas só o capítulo 10. O Carlos Augusto não está aqui, já ia falar, lembra quando nós estudamos Romanos 9, 10 e 11 na casa do Valdemar Leal Lucas? Não? Foi fantástico. Nós ficamos 4 ou 5 sábados estudando 3 capítulos, versículo por versículo, foi maravilhoso. Romanos 11, 26 diz o seguinte, e assim, o 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que vocês fiquem se achando, que veio endurecimento em parte. Lembra da tampinha em cima da cisterna, deixando um buraquinho para passar judeu? Veio uma poroses, um endurecimento, um calo, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que o plano de Deus para a igreja se complete. O tempo dos gentios é o plano de Deus para os gentios. A plenitude dos gentios é o plano de Deus para a igreja, quando ele salva judeu e gentio simultaneamente no mesmo corpo, que é a igreja é sua noiva. Exatamente. A iminência do arrebatamento, exatamente. Sim. A plenitude dos gentios é alcançada. E Israel, o judeu, vai ficar com essa cabeça dura que não quer aceitar Jesus até o momento em que a igreja seja arrebatada. Uma vez que a igreja é arrebatada e passe-se a tribulação, aí lá no finalzinho da tribulação, lá em Isaías 24, 23, lá em Salmo 48, 1, lá em Joel 2, 32, lá em Zacarias 14, de 6 em diante, lá em Apocalipse 14, 1, cá em Romanos 11, 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá, lá em Joel, virá de Sião o libertador, e ele cumprirá Daniel 9, 24. Apartará de Jacó as impiedades, aquele plano sextuplo de salvação de Deus, expresso em Daniel 9, 24. Esta é a minha aliança com eles, quando eu, Daniel 9, 24 usá-los, quando eu tirar os seus pecados. Fecha com 29, porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Deus deu, Deus não toma. Mas de onde é que virá o libertador? Da Lagoinha? Do bairro Bonfim? De Boston? De Nova York? De Montes Claros? Não. Virá de Sião o libertador. Então, Apocalipse 14 é um copo d'água no deserto. É um tempo de descanso, é uma parada, é um time out, é um break. Os jogadores já correram 90 minutos. Não, já correram 45 minutos, primeiro tempo, já correram mais 45 do segundo, já jogou os primeiros 15 minutos da prorrogação, aí é só trocar de lado do campo, mas eles dão aquela enroladinha,
Eles tomam um copinho d'água, eles jogam um spray na perna, não é? Normalmente é para trocar rapidinho, digamos, mas sempre tem um... nossa, velho, tô correndo aqui, já tem 90 minutos, mais 15, 105 minutos e vou correr mais 15. Quiçá haverá cobrança de pênaltis. Penalidades máximas alternadas. Então, Apocalipse 14 é um momento de dar uma respirada. É um alento, né? É um fôlego que Deus está dando para o seu povo aqui, antecipando algo que vai acontecer só no finalzinho da tribulação. Isaías 24, 23 se cumprindo, Joel 2,32, Romanos 11, 26, etc. A vitória é certa. Porque nesse momento aqui ainda, de Apocalipse 13, 18, a perseguição está no auge. A segunda metade da tribulação está começando. A segunda metade da tribulação começa aqui em 13:1. No momento em que a besta, que o dragão é jogado dos céus, cai sobre a terra, coloca os seus pés sobre a areia do mar, seleciona o seu escolhido, o homem que vai estar adequado aos seus propósitos. Nós temos visto isso, eu estou resumindo. Aquele objetivo duplo de Satanás: perseguir crente e estabelecer a adoração satânica universal, criar a igreja mundial de Satanás, o mundo inteiro adorando a besta, selando e escravizando os homens. E isso está começando. A abominação desoladora está sendo estabelecida. Nós estamos aqui em Mateus 24, 15. É Mateus 24, 15. Nós estamos em plena tribulação, no auge da tribulação, no meio dos 7 anos. Satanás agora é que ele vai implantar o reino dele aqui na terra. Se o de Cristo tem 1000 anos, o dele tem 3 anos e meio. É agora, está no auge. Perseguição desenfreada, ódio ao crente. Nome de Deus blasfemado. Todo mundo tatuado. Aí Deus, stop, para a história, fala, ó, isso tudo aí é fracasso, 666 é homem, eu sou 7, o 7 manda no 6, pode ser 6.666.666.666.666, mas não chega a 7, esse 7 é inteiro, 7 é perfeito, 7 é completo, 7 é divino, 7 é messiânico. É homem. Se é homem é fracasso. Se é fracasso, Deus é que vai vencer. Por isso que a gente vê o Cordeiro em pé no Monte Sião. E com ele os dele. Inclusive, a palavra em pé, ele está conjugado, ele está flexionado no grego, no seu pretérito perfeito, o que no grego quer dizer que é uma ação concluída com resultados permanentes. Uma ação concluída com resultados permanentes. Quando é que a ação foi concluída? E clamando em alta voz disse, Tetelestai! Morreu. Ali que a ação foi concluída. E o resultado é eterno e permanente. Agora, porque ele é o Cordeiro que venceu, ele pode estar em pé no lugar de encontro, no lugar de conforto, no lugar de alegria, no lugar de glória, e estender isso tudo que eu acabei de falar aqui, eu também vou ficar repetindo, glória, alegria, etc., vitória, para os seus, aqui representados por suas primícias, que são os primeiros de um pacotão, que são os 144 mil. Por isso, que no versículo 2, o João, ele ouve uma voz que é de muitas águas, e de trovão, mas que ao mesmo tempo é blão, 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 blão. É voz de harpa. Lembra? O Isaac lembra. Apocalipse é cheio de símbolos. Apocalipse é cheio de linguagem alegórica, de linguagem poética. Ele fala o que ele quer falar, mas usando símbolos. Então quando eu falo assim, o João, eu ouvi uma voz que é de muita água e é de trovão. Mas também parecia o som da harpa quando o harpista toca. O que é que ele está querendo dizer?
trovão e muitas águas, nós vimos lá em Apocalipse 1, é autoridade. Eu tenho poder, então eu é que mando. Eu sou autoridade aqui no pedaço. E harpa significa consolo, descanso. Consolo. Lembra? Não sei se os irmãos já leram a Bíblia toda, mas o Saul, quando ele estava nervoso, o Saul era um rapaz muito estressado. Ele ficava nervoso à toa. Pavio, não tinha nem pavio. Já era na pólvora direto. Já. Não tinha pavio na banana de dinamite sem pavio. Pô, o fogo já está explodindo, não dá tempo nem de sair de perto. Tanto é que ele tentava fincar o Davi um monte de vezes na parede, com a lança dele. Quando é que ele acalmava? Quando é que ele tinha descanso? Davi ia lá, tocava a harpinha dele. Davi era um rapaz lisinho. Ele era um Natanzinho assim, todo jovencito, né, todo menininho, todo lisinho, todo, né? É do jeitinho que a mamãe gosta. E todo lindinho. A Lulu falou, todo lindinho. A Lulu falou. Não foi nem eu. Então, a harpa, lembra que eu já falei aqui que você estabelece o significado de um símbolo de acordo com o lugar aonde ele aparece. Um símbolo, o seu significado é estabelecido pelos contextos onde ele aparece. Então, assim fica estabelecido que trovão e voz de muitas águas é poder e autoridade. Harpa e som de harpa, harpista, é consolo, é conforto, é uma coisa assim que te deixa calminho. Essas pessoas aqui, os 144 mil, eles foram xingados, amaldiçoados pelos homens, caçados pelo anticristo, como se fossem criminosos. Vai ser crime ser crente nessa época. É crime. É proibido ser crente. Se for, eu mato. Vai ser proibido ser crente na tribulação. E eles suportaram tudo isso pela fé. E agora eles estão aqui na presença de Cristo, com o nome do Cordeiro e do Pai tatuado na testa, numa atitude, numa posição de vitória, num lugar de conforto e de alegria. E de vitória, que é o Monte Sião. Por isso que o João fala, ele cita no versículo 2, que ele ouve do céu, então é algo que vem de Deus, uma voz que ao mesmo tempo ela é poderosa, ela é trovosa, ela é aguosa, mas ao mesmo tempo é uma voz hárpica, melodiosa. Com isso quer-se dizer que pode perseverar, gente, vocês que estão sofrendo aí em Apocalipse 13. Segura a onda. Persevera. A linguagem aqui é aquele que persevera até o fim, é que é salvo mesmo. Persevera até o fim. Porque apoiado na autoridade que vem do céu, apoiado no poder que vem do Pai que está nos céus, eu te garanto, eu estou te afirmando, vai haver harpa, vai haver conforto, vai haver Sião, vai haver vitória. É isso que a linguagem aqui está querendo dizer. O bicho está pegando, a coisa está escura, a tribulação é algo que nós nunca vamos saber, porque nós não vamos estar aqui. A gente passa aí umas tribulaçãozinha mocoronga aí, cara quer, falta dinheiro, a esposa é operada da perna, outra é operada da vesícula, os maridos ficam preocupados, os filhos ficam chorando, para todo mundo ligar, às vezes tem que operar de outras coisas, né? O irmão ali teve que operar de outras partes, né? A gente passa aí uns aperreios, como diz lá no Nordeste. Às vezes, aparentemente, Deus não está participando da nossa vida, Deus está alheio, Deus está... Mas tudo isso aí, gente, lembra? Ele está nos peirazando. Lembra do peirazo? Ele está nos peirazando, ele está provando. Eu quero ver onde é que está o coração do meu filho. Eu não vou sair da vida dele, eu vou esconder aqui um pouco. Igual quando a mãe fica, vamos ver o que o Natan vai fazer quando ele está sozinho. Ô Natan, eu vou ali na mercearia, eu volto daqui meia hora, mas não vai não, fica ali. Atrasa, né? Vamos ver o que esse menino está aprontando. Vamos ver onde é que está o coração desse menino, se ele está na obediência
ou se ele só fala que está, mas não está. A coisa complicada aqui na tribulação. A coisa está preta. Perseguição, morte, privação. Não tem a tatuagem da bênção, como é que compra e vende? Tem que depender de Deus para tudo. Mas a voz trovosa e árpica está dizendo: eu tenho poder, eu tenho autoridade, e eu te prometo, vai haver consolo, vai haver vitória. Simplesmente continua crendo no que eu prometi. Vai ser assim na tribulação, foi assim no Velho Testamento, e é assim na nossa vida no presente dispensação. Inclusive, quando o pastor hoje citava Filipenses 1,6, o meu olho, na realidade, estava lá no 1,30. Eu gosto desses versículos, tipo Tiago 1,2, por exemplo, que diz o seguinte, 1,29 quer dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que bênção! Você não tem a graça, não é só de crer em Cristo, não, você também está tendo o privilégio de sofrer por ele, de passar perreio por ele. E a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas aqui que talvez garantisse melhor conforto emocional ou financeiro. Mas a gente optou por ser crente bobão. Ser crente é sofrer. Mas Cristo sofreu. Se ele sofreu, nós não somos maior do que ele. Ele é o Senhor, nós somos servos. Então, eu gosto muito desses versículos. Filipenses 1,29. Vai colecionando, pastor. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, que é uma bênção, assim como Tiago 1,2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias peirações, por várias provações. Então, na semana que vem, até pensei que nós ia conseguir fazer os 5 versículos, mas já fizemos 2, né? Na semana que vem a gente conclui essa primeira parte de Apocalipse 14, que é um capítulo que vem responder 2 perguntas. Tá, e o crente? Como é que fica nessa história? Essa história é a tribulação. E a besta que está perseguindo o crente? Vai passar batido? Não vai ter punição, não? Nós vamos ver que o capítulo 14 responde essas perguntas, que certamente vão estar no coração dos crentes da tribulação. Eu estou sofrendo aqui. Nessa tribulação. Vou ficar no prejuízo? E ele lá, que está perseguindo os crentes, vai passar batido? Então, Apocalipse 14 responde essas 2 perguntas. O crente fica no prejuízo? O mal passa batido? Não percam na próxima semana a continuação da resposta.